Velozes e Furiosos 5, e no começo temos a cena do roubo ao trem, e lá possuem 3 carros que serão roubados pela equipe do Brian, da Mia e do Toretto, e mais os outros capangas ali. E o primeiro deles é um De Tomaso Pantera GTS 1972. O carro foi roubado do trem, tendo Vince como motorista. O Pantera GTS possui um design esportivo e agressivo, desenho italiano, devido a De Tomaso, que é uma fabricante italiana. Sua carroceria é de estilo coupé, com proporções elegantes e uma postura baixa. Ele tem capô alongado e a traseira encurtada. No interior, o painel trazia farta instrumentação para a época, que contava com itens de luxo como vidros elétricos e ar-condicionado de série. Acomoda apenas 2 pessoas, é um carro 2 portas, como convém a qualquer esportivo. No motor, o modelo de 1972 do Pantera GTS é equipado com um motor Ford 351 Cleveland V8 de 5.8 litros. Ele leva esse nome devido às 351 polegadas cúbicas. O motor é central traseiro e o carro é tração traseira. A potência é de 335 cavalos a 5.400 RPM. O torque é de 45 kg e a transmissão é manual, de 5 marchas. Com esse motor V8, o Pantera GTS conseguia acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 5,8 segundos, atingindo uma velocidade máxima de aproximadamente 275 km por hora. É bem interessante. O seu peso é de 1.382 kg. O Pantera foi o modelo mais popular da montadora, com mais de 7.000 unidades fabricadas ao longo da sua produção de 20 anos, e o Pantera GTS foi uma dessas variantes produzidas. Esse carro foi uma colaboração entre a De Tomaso, a fabricante italiana, e a Ford, a fornecedora do motor, ou seja, o design italiano mais a mecânica norte-americana, uma bela combinação. Esse carro é reverenciado por entusiastas de carros clássicos devido à sua combinação de estilo italiano e potência americana, como havia dito. O Pantera GTS é altamente valorizado por colecionadores de carros devido à sua raridade e seu status como um ícone dos carros esportivos dos anos 70. E o segundo carro, pilotado pela Mia, é um Ford GT40 MK1 de 1965. O Ford GT40 foi criado para correr nas 24 horas de Le Mans e destruir o reinado da Ferrari. Também contado no filme Ford vs Ferrari, muitos de vocês já devem saber da história. Ele é considerado um dos carros mais icônicos da história do automobilismo. Algumas versões foram adaptadas para uso da estrada, e esse Ford é um dos produzidos. O design do GT40 foi revolucionário para a época. Seu chassi era uma estrutura monocoque, que é um design estrutural leve e resistente, e tinha uma carroceria de fibra de vidro, o que tornava mais leve e ágil em comparação com outros carros de corrida da época. Por causa desse e de outros fatores que ele ganhou da Ferrari nas 24 horas de Le Mans na época. O GT40 MK1 tem um design clássico de carro esportivo, com linhas elegantes, aerodinâmicas, baixo, largo e musculoso. O interior é bastante básico, enfatizando o propósito de corrida do veículo. Possui bancos esportivos, um painel simples e outros controles básicos necessários para a pilotagem. Basicamente, eles pegaram um carro que era de pista e fizeram o necessário para ele ser homologado para as ruas, por isso ele não tem tanto conforto no interior, diferente de outros carros esportivos produzidos na época, mas dava para usar. O peso do GT40 MK1 é de aproximadamente 1.020 kg, quase abaixo de 1 tonelada para 1960.
O GT40 MK1 é equipado com um motor V8 de 4.7 litros inicialmente. Posteriormente ele foi modificado o motor para um motor de 7 litros para continuar competitivo, mas acredito que esse continuou com 4.7 litros. O modelo original de 4.7 litros entregava cerca de 380 cavalos de potência. O GT40 MK1 tinha um desempenho excepcional para sua época. Era capaz de acelerar de 0 a 5 km por hora em cerca de 5 segundos, atingindo uma velocidade máxima de mais de 320 km por hora. O seu ano de lançamento foi em 1964, com a versão MK1 surgindo em 1965. E temos o terceiro carro pilotado pelo Dom para poder fugir dos capangas que estavam tentando matar ele e o Brian. E o terceiro carro é um Chevrolet Corvette Grand Sport Stingray de 1966. O Grand Sport foi idealizado pelos engenheiros da Chevy em 1962, no início da segunda geração do Corvette, o Corvette C2. A máquina leve e rápida foi vista como uma resposta ao Shelby Cobra e foi projetada para corridas de GT. Os executivos da GM, General Motors, interromperam o projeto antes que ele pudesse entrar em produção, embora mais tarde se tornou uma variante oficial pela própria GM, mas não antes de 5 exemplares, 3 coupés e 2 conversíveis serem construídos. O Grand Sport do Velozes e Furiosos 5 é baseado na versão conversível do chamado Cobra Killer, o matador de cobra, em referência que ele era o rival do Shelby Cobra. E se vocês pesquisarem Cobra Killer Car no Google, vai aparecer esse carro. O que havia de especial no Corvette? O carro é considerado incrivelmente raro, com apenas 5 carros produzidos. Com essa raridade vem um preço de 5 milhões de dólares. Um verdadeiro Stingray foi usado no filme, com um motor 502 Big Block construído, transmissão de 4 marchas, interior limpo e todo o resto quase impecável. Foi designado como o primeiro andar de produção, ou carro-herói, o que significa que apenas atores podem sentar-se nele, e ele nunca passa por acrobacias. A Mungoose Motors, com sede em Ohio, construiu 12 exemplares da réplica de 2 lugares para uso durante as filmagens. Construído sobre os ossos de um Corvette C2 de 1966, o carro de corrida conversível foi atualizado com um chassi tubular de aço, uma suspensão C4 e um motor engradado de 5,7 litros que produz 380 cavalos. Este exemplo é um dos 3 que ainda existem e foi usado para as capturas de tela verde, o que significa que permanece em perfeitas condições uma década após o término das filmagens. Os 2 primeiros carros foram retirados do trem, o vice levou para algum lugar e o Ford GT40 a Mia levou lá para a garagem deles, que é que depois o Toretto e o Brian vão mexer no carro. Mas infelizmente o Stingray caiu do penhasco e o carro acabou totalmente destruído. Se você quer ver mais vídeos como esse sobre carros interessantes que aparecem em filmes ou em jogos, segue o canal para mais. E é isso, valeu!